Glória a Deus. Amados, retornei aqui mais uma vez. Tivemos um probleminha, não é? Os vídeos não ficou aí nos stories, mas estamos aqui de volta. E estou de volta aqui para deixar a palavra bem objetiva que o Eterno me deu, concernente às reações dos cristãos primitivos, né, da igreja primitiva, como eram suas reações mediante as lutas e aos problemas em sua volta, em suas vidas. Né? Diferente das reações dos atuais cristãos. Né? Então, nesse momento, eu trago aqui esta reflexão para que você possa receber do Pai, né? E assim o Senhor ser glorificado através da sua vida. Amém? Nós fizemos praticamente 2 horas de live abençoando sua vida, com muito louvor e adoração da parte de Deus. Amém? E quero aqui deixar essa reflexão, né, da palavra do Eterno para a sua vida. O celular também já está descarregando, né? Coloquei aqui no carregador, mas não deu certo. Então eu quero deixar essa palavra de reflexão para a sua vida nessa noite. Se você pudesse compartilhar, podemos assim ser bem objetivos, deixando aquilo que o Eterno colocou no meu coração para a sua vida nessa noite. Amém? Um grande abraço. Nosso amigo, nosso irmão, filho na fé, né, Lucas, filho de Karine, a Vitória Rodrigues, que Deus abençoe, filho de Ivanilda, também minha amiga, Romênia, Gabi, que Deus abençoe. Né? Amados, em Hebreus, capítulo 11, fala de fé. Né? E no início aqui, no versículo 1, diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que se não veem. E outra tradução é simples. Fé é confiar no Senhor. Fé é acreditar no invisível, mas não imaginário, mas algo real. Entendeu? E a fé sempre vai andar na contramão da lógica, certo? Se não houver problema, como haverá fé? Pai do Senhor, Romênia, Renata, Molisa, se não houver problema, como haverá fé? Se não houver circunstâncias, como haverá fé? Então, essa palavra ele me deu sobre tudo que nós estamos enfrentando e outras lutas que virão. Muitos cristãos que têm se reagido de formas errôneas, e será que podem se intitular cristãos? Porque a fé que o Eterno quer para as nossas vidas não é a fé de lábios, não é a fé em palavras, mas é em ação. Muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, mas a fé deles está aqui, eu creio em Deus. É tanto que Jesus Cristo disse que o meu povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, na boca, nos lábios, eu creio, tudo que eu peço ele me dá, mas as suas ações não condizem com aquilo que falam. Então é necessário você ter a fé perfeita em Deus. A fé perfeita em Deus. Vamos mergulhar pela Bíblia Sagrada, pois é esta palavra que eu quero deixar para a sua vida. Fazendo-lhe a pergunta de um vídeo que eu fiz, que tipo de cristão estás sendo em meio a estas circunstâncias, a estes problemas? A fé perfeita em Deus se resume
no livro de Salmos, número 46, que diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia ou na hora da aflição. Né? É muito fácil nós ouvirmos palavras de desânimo, de medo, do pânico, de pavor. Difícil é você ouvir alguém que libere uma palavra que venha encorajar você, sabendo que ainda existem remanescentes em Israel. E é necessário você, da mesma forma que queira que alguém lhe encoraje com palavras, você também encorajar alguém com suas palavras. Mas ainda o Eterno quer encorajamento, não só em palavras, mas ainda em ações. Porque muitos falam, mas suas ações não condizem com aquilo que estão falando. Amém? Rodrigo, pastor Rodrigo, do Rio de Janeiro, que o Eterno lhe abençoe, querido. Então é necessário as suas ações demonstrar para o mundo a fé que de fato você diz que tem. Né? Porque até então, em Romanos diz, né, que a expectativa dos ímpios é a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, os ímpios, a expectativa dos ímpios ou do mundo é a minha e a sua manifestação. Ou seja, como nós iremos reagir, como nós estamos reagindo mediante as circunstâncias e a este problema inserido nas nações. Preste o carregador ali, missionário, já que não está carregando. Então, é necessário eu liberar essa palavra para você. Amém? Nós estamos com um probleminha aqui de carregador. Né? Um dos carregadores aqui pifou e a gente só está com um aqui para os dois. Né? Então, eu vou colocar aqui um pouco para que você venha receber essa palavra. Então, é necessário você chamar a atenção de alguém para o bem, para a ousadia, não só em palavras, mas principalmente em ação. É isso que o Eterno quer. O Eterno ele não quer ver o seu povo simplesmente clamando. Chegou um momento em que o povo foi clamar juntamente com Moisés, de frente ao grande mar vermelho, e o Eterno perguntou: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. Não é? Então foi necessário Moisés dizer para o povo: olha, povo, o Eterno não quer clamores. O Eterno quer que vocês marchem. Ou seja, o Eterno quer que vocês tenham ação. Vocês estão entendendo o que o Eterno está dizendo? E eu pergunto-lhe: qual está sendo as suas ações mediante a tudo que está acontecendo, mundialmente falando, concernente a essa pandemia? Vamos ver aqui na Bíblia Sagrada, em meio aos perigos, em meio aos desânimos, em meio às perseguições, em meio às calúnias, às difamações, né? E também até em meio aos escárnios, como os cristãos primitivos agiam. Hebreus capítulo 11. Eles agiam pela fé, né? E a fé era o combustível, né, de fazê-los ir para cima do problema. Era o combustível que manifestava a força de romper as multidões, romper as circunstâncias. Então a fé não é simplesmente um sentimento, mas é um combustível que não fará você recuar, certo? Mas sim progredir, prosseguir. Se você que diz que tem fé tem recuado, sua fé é simplesmente de lábios. Se você diz que tem fé, mas tem desanimado, desfalecido, sua fé simplesmente é de lábios. Mas se você que diz que tem fé, tem partido para cima do problema, partido para cima da circunstância, de fato, você tem fé. Nada mais do que aprendermos com o nosso pai Abraão, que foi o pai da fé, o nosso pai na fé. Né? A Bíblia diz que ele ouviu a voz do Eterno
dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que ele ouviu, não indagou, né, do que poderia acontecer, por onde ia, né, mas ele ouviu e obedeceu. Então a fé é isso. A fé não é simplesmente uma palavra, eu creio. Não. A fé é o combustível que te faz partir para cima do alvo, que é Cristo. É o combustível que te faz partir para cima do problema. Veja Pedro, quando Jesus vem naquela tempestade em que ele não estava no barco, mas só os discípulos, e Jesus vem caminhando sobre as águas, e todos os discípulos pasmados acham que ali era um fantasma. E Jesus disse: não, não sou um fantasma, sou eu. E Pedro disse: se és tu, deixa com que eu vá até aí. E Jesus disse: vem. E Pedro foi. Né? Jesus liberou a palavra dizendo: vem. E Pedro foi. Mas o que fez Pedro ir foi a fé que havia dentro dele. Aí você pode até dizer: ah, pastor, mas Jesus, quando voltou, disse: homem de pouca fé. Mas ele tinha fé. E foi a pouca fé, né, o pouco combustível na vida de Pedro, que fez ele caminhar sobre as águas. Então, quem tem fé, fé é o combustível que te faz partir para cima do alvo, que é Jesus. É o combustível que te faz romper as barreiras, romper as multidões, romper os problemas, não em desalentos ou desanimado, não, mas ousado. Né? A Bíblia diz que a partir do momento, né, que Pedro deixa de olhar para o alvo, que é Cristo, ele começa a naufragar. Né? Então é necessário você crer, mas crer direcionando a sua fé em Cristo. Né? Eu já ouvi uma pessoa dizendo: se a gente crê, até com qualquer coisa acontece. Não, com qualquer coisa não posso crer nessa palheta não. A minha fé nessa palheta não vai resolver o problema se assim eu não aprender a tocar. Entendeu? Então, da mesma forma, é Cristo. Você tem que crer nele, mas você tem que ser submisso à ordem dele. Ele ordenou a Pedro e Pedro ouviu e obedeceu. Então, amados, fé não é palavras, fé é ação. Quem crê verá a glória de Deus. Lembre-se, fé não é palavras, fé é ação. E como está sendo as suas ações mediante a tudo que está acontecendo nos dias atuais? Vamos ver aqui, Hebreus capítulo 11, né? O versículo 27 em diante. Todo o capítulo você vai ver o que a fé foi capaz de levar, para onde a fé foi capaz de levar os discípulos, o que a fé foi capaz de fazê-los enfrentar. Não, mais uma vez digo, desanimados, mas sim ousados. Por mais que passassem por perigos, mas a fé gerava ousadia dentro deles. E a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós não é um espírito de temor nem de medo, mas sim de poder e de ousadia. Você que é cristão, que tem temido essa situação, que tipo de cristão você está sendo? Você tem que temer ao Deus dos céus e da terra. Jesus Cristo disse: não temam aquilo que pode tocar no corpo, mas temam aquele que toca no corpo, na alma e lança no inferno. Os cristãos, infelizmente, amados, estão com medo de pegar essa doença, mas não tem medo de desobedecer ao Pai, não tem medo de desobedecer a Deus, não tem medo de afrontar o próprio Deus com as suas práticas pecaminosas, mas de pegar essa doença temem. Então, que tipo de cristão eu estou sendo? Em qual Deus eu estou crendo? Um Deus que ainda está pregado numa cruz? Um Deus que só serve para resolver meus problemas e na hora de me advertir e me exortar, ele não é Deus? É fulano que está falando, já não é mais Deus? Como a mulher de Jó, que disse: olha, amaldiçoa o teu Deus. Ou seja, naquele momento da situação já não era mais o Deus dela, era o teu Deus, o Deus dele.
Então muitos estão agindo assim, reagindo assim. E o Eterno colocou no meu coração essa palavra para a tua vida. Hebreus 11, 27. Olha o que a fé foi capaz de fazer na vida dos primitivos cristãos. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Olha que coisa linda. A fé não gera medo. A fé gera ousadia. A fé gera coragem. Você que diz aí que tem fé, mas está com medo. Que fé é essa? Em palavras. Fé simplesmente de boca. Aleluia. Olha aqui. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Porque ficou firme, como vendo o invisível. Olha que palavra linda. Além da fé gerar ousadia e não temor, entendeu? Mas firmá-los também. Aleluia. Firmá-los também, fazendo ver o invisível. Aquilo que os outros não veem de esperança, de resolução, entendeu? Quem tem fé não tem a circunstância, se firma mais ainda e começa a ver a resolução do seu problema, a resolução das suas necessidades, a resolução das circunstâncias que aparecem diariamente. 28, versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. A fé nos leva também para a celebração da Páscoa, ou seja, para ser pessoas festivas, né, que gostam de se alegrar na presença do Senhor. Para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Olha que coisa linda, amados. Pela fé, em meio a uma calamidade de pragas, eles mesmo assim celebraram a Páscoa, né? Para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Amém, amados? Vocês estão entendendo? 29. Pela fé passaram o mar vermelho. As pessoas hoje querem recuar quando vê o mar na frente. Como por terra seca, né? O que tentando os egípcios se afogaram. Olha aí. Olha que coisa forte. Pela fé eles passaram o mar vermelho em terra seca. Eles não recuaram. Eles passaram. Então, que tipo de fé é a sua que você quer recuar quando vê o mar grandão aí na sua frente? Hein? Ao contrário dos egípcios que intentaram entrar no mesmo mar, mas se afogaram. Sabe por quê? Porque eles não criam no Deus que nós servimos. Então a revelação é essa. Só vai passar em terra seca, no mar vermelho em terra seca, aqueles que creem com ações. Mas aqueles que creem com lábios, eles vão se afogarem. É muito forte, hein? Versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó. Olha aí, mano. Sendo rodeados durante 7 dias. Olha que coisa forte, meu irmão. Caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7. Eles não poderiam só dizer assim, só orar. Em nome de Adonai, caiam agora. E os muros caírem, não era? Não poderiam fazer assim, só liberar a palavra de ordem para os muros caírem, mas eles tiveram que rodear, eles tiveram que ir diante do problema e manifestar a sua fé. Pergunto-lhe, você que diz que tem fé, se você conhecer alguém que tem esse Covid, você tem coragem de ir até essa pessoa e orar por ela? Ah, pastor, mas isso é só para o senhor. Quem foi que disse isso? A minha fé, aquele a quem eu creio é o mesmo que você crê. É o mesmo que você crê. A fé não é só em palavras, mas é em ação. A fé é o combustível que não te faz retroceder, mas sim progredir. A fé jamais vai gerar temor, medo, pavor em você, mas sim ousadia, coragem, fortaleza, firmeza. E aí, tem coragem? Versículo 31 de Hebreus capítulo 11. Pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos.
acolhendo em paz os espias. Olha que coisa forte. Olha que coisa forte. Que alguém que tem fé também, ela não perece na mesma vida, na vida decaída. Quem tem fé em Deus, aleluia, não vive a mesmice decaída, não vive a mesmice pecadora, não vive a mesmice, né, de uma vida que desagrade a Deus. Né? Olha aqui, a prostituta, ela não quis parte, ou melhor, viver a mesma vida com os incrédulos, mas acolheu em paz os espias. Ou seja, ela deu uma oportunidade para si mesma de mudança. A partir do momento que ela acolheu os espias em paz em sua casa, ela estava querendo mudar, sair daquela vida, daquela situação decaída, daquela situação pecadora. Tudo é a revelação desse momento, mas não preparei nada não. Mas o Eterno vem conversando comigo o dia todo e eu mastigando mentalmente essa palavra para entregar a você nessa noite. Aleluia. Quem tem fé em Deus, ele não, aleluia, se acomoda na mesma vidinha. Ele sempre quer uma transformação em si. Ele sempre quer uma libertação em si. Entendeu? Versículo 32 do capítulo 11 de Hebreus. E que mais direi? O autor diz: faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Olha que coisa forte. Os quais pela fé venceram reinos. Meu Deus. E muitos que se dizem cristãos não estão conseguindo vencer nem o seu próprio eu. Mas aqui eles venceram reinos, aqui para a guerra, praticaram a justiça. Olha o que a fé é capaz de fazer. A fé é o combustível que nos faz praticar a justiça, ou seja, ser justo. Comprou algo em um valor, vendeu no mesmo valor, entendeu? Ser justo com o próximo, entendeu? Tanto quando estiver pessoalmente juntos, né, como separados. Seja justo. A fé é o combustível que nos faz praticar a justiça. Não a nossa justiça, mas a justiça do Eterno. Porque a Bíblia diz que a justiça do homem, a nossa justiça, ela é mesmo que o trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Lembra-se de Lázaro, quando Lázaro morreu, a Bíblia vai dizer que Jesus foi até aonde o colocaram. E a Bíblia diz que Jesus orou dizendo: Pai, eu te dou graças por sempre me teres ouvido. Mas eu te peço para que estes que estão ao meu redor saibam que foi o Senhor que me enviou. Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro veio com o rosto coberto e com as mãos atadas, ou seja, cheio de faixas. Lembre-se que antes disso, a própria irmã de Lázaro tinha dito ao mestre que já fazia 4 dias e ele estava fedendo. Então imagine só como é que estavam aquelas faixas nele, hein? Então aquelas faixas ali é o trapo da imundícia. Imagine só, mais podre do que o podre. Isso é a nossa justiça, é a justiça humana aos olhos de Deus. É mesmo que um trapo de imundícia. Não há bondade no homem se assim o próprio Deus não ingerir no homem. E a fé é o combustível que nos faz ser justo, mas uma justiça vinda do próprio Deus. Outro, alcançaram promessas. Pela fé a gente alcança a promessa. Aleluia. Mas fecharam as bocas de leões, dos leões. Meu Deus, tudo pela fé, amados. Em que fé em quem você crê? Aleluia. Eu tenho fé em Deus, mas as suas ações muitas das vezes não condizem com aquilo que você diz. A fé é o combustível que te faz partir para cima do alvo.
A fé é o combustível que não te faz temer, mas sim ter ousadia para vencer. A fé é o combustível que te faz praticar a justiça. A fé é o combustível que te faz, aleluia, fechar a boca de leão. Aleluia. Olha o versículo 34 do Hebreus capítulo 11. Amém, meu amigo Edilson, do Desejos Burger. Que o Eterno te abençoe, meu amado. 11:34 de Hebreus que diz: pela fé apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos, em fuga os exércitos dos estranhos. Meu Deus! Será que as tuas reações, cristão, nesses últimos dias estão sendo como essa? Hein? Ou você está voltando, recuando, com medo, desanimado, desesperançoso? E pergunto-lhe, que tipo de cristão estás sendo? Hein? Olha os cristãos primitivos, pela fé apagaram a força do fogo. Viram os incêndios e foram lá e apagaram. Você topa ou não ir para cima? Se não topa é porque não tem fé, porque a fé é o combustível que te faz partir para cima do problema e resolver ele. Você está entendendo? Pela fé, escaparam do fio da espada, tiveram livramento. Entendeu? Pela fé, da fraqueza, tiraram força. É muito forte, viu, meu irmão? E os crentes dizendo, eu creio, mas fraco. Não tenho força. Porque eu sou ser humano, eu sou carne. E a Bíblia diz que essa carne para nada presta. E quem tem fé não teme. Quem tem fé reage. Quem tem fé parte para cima, por mais que venha passar por perigos de morte. Salmos 23, vamos lá para ver o que é que diz. Salmos 23, isso é uma palavra de fé, viu, irmão? Aleluia. Olha que coisa linda o verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, meu irmão. Ou seja, Davi está dizendo, aleluia, se acontecer com que eu tenha que andar pelo vale, eu vou andar, mas eu não vou temer, porque eu sei que estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Então a gente vê muitos crentes hoje em dia que não querem enfrentar o problema. Estão respeitando o problema, onde o problema tem que ser resolvido e não respeitado. A gente vê os cristãos de hoje em dia que não querem enfrentar as circunstâncias da vida, porque dizem, não, eu tenho que ter prudência, entendeu? Nada pode me atingir, não. E os cristãos primitivos, se eles soubessem que poderiam morrer naquela esquina ali, em pregar o evangelho, eles não temiam a morte, eles partiam para cima, pregavam o evangelho com ousadia e entregavam suas vidas para serem mortas. Mas pastor, que palavra é essa? O senhor está querendo que eu faça isso e aquilo outro? Eu estou querendo que você demonstre o seu cristianismo dentro de você. Eu estou querendo que você manifeste a fé em Cristo em você, não tendo medo, nem tampouco passando medo para alguém. Não apavorado, nem tampouco passando esse pavor para alguém, mas manifestando a fé, o combustível, a ousadia de Deus dentro de você, o poder de Deus em você, compartilhando com quem está do teu lado. Mais uma vez digo, a expectativa do mundo é a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, o mundo espera qual será a manifestação minha e sua. E como nós estamos nos manifestando mediante essa situação? Como cristãos? Ou simplesmente como pessoas normais? Os cristãos não tinham medo. Os cristãos não tinham medo de enfrentar as circunstâncias. Né? Aleluia. Está também comigo aqui o meu amigo cantor Marcílio, né, fazendo um pedido aqui para entrar no vídeo. Vai entrar em nome de Jesus, Marcílio. Eu vou só encerrar essa parte aqui, que diz, pela fé na batalha se esforçaram, se esforcem.
Se você não tem se esforçado nessa batalha, é porque você não tem fé. Puseram em fuga os exércitos estranhos, ou seja, partam para cima dessa situação. Aleluia. É verdade, é Deus. Existem muitos cristãos que têm Deus como um objeto, pastor. É verdade. Aleluia. É que querem fazer do jeito dele. Ei, chegou a hora de você reagir, cristão. Chegou a hora de você manifestar a fé que há em você para o mundo. Ezequiel foi para o vale e foi o próprio Deus que levou ele para o vale de ossos secos. O próprio Deus levou o povo, tirando do Egito para frente do Mar Vermelho. Viu? É muito forte. Eu vou visualizar aqui os que estão pedindo para